Você já sentiu que está vivendo o dia a dia normalmente, cumprindo suas responsabilidades, lidando com tudo que precisa ser feito, mas ainda assim existe uma sensação constante de cansaço, de sobrecarga, como se algo dentro de você estivesse sempre pesado, mesmo quando nada aparente está acontecendo? E o mais curioso é que muitas vezes você não consegue nem explicar o porquê disso. Você só sente e vai seguindo. Se isso acontece com você, existe uma grande possibilidade de que você esteja emocionalmente sobrecarregada sem perceber. E esse é um dos estados mais silenciosos e mais comuns em mulheres que estão sempre tentando dar conta de tudo, mas que já passaram do próprio limite emocional há muito tempo. Antes de tudo, eu quero te dizer algo importante. Sobrecarga emocional não é algo que chega de forma brusca, evidente, que você percebe de imediato. Na maioria das vezes, ela vai se construindo aos poucos, no silêncio dos seus dias, nas pequenas renúncias emocionais, nas vezes em que você engole o que sente para não causar conflito, nas vezes em que você segue funcionando, mesmo quando por dentro já está exausta. E o problema é que por ela ser tão gradual, você se acostuma. E quando você se acostuma, você deixa de perceber. Eu sou Adriana Alcântara, psicanalista clínica, e eu ajudo mulheres que vivem esse tipo de exaustão silenciosa a entenderem o que está acontecendo dentro delas, para que elas parem de se culpar e comecem a se enxergar com mais clareza. E talvez, enquanto você me escuta, você esteja pensando que isso não se aplica totalmente a você, porque você ainda trabalha, ainda resolve coisas, ainda dá conta de muita coisa, mas a sobrecarga emocional não aparece como incapacidade, ela aparece como funcionamento no limite. Você continua fazendo tudo, mas por dentro está cada vez mais vazia, mais irritada, mais cansada e menos conectada consigo mesma. E é exatamente isso que a gente vai entender aqui hoje. Existem alguns sinais muito importantes de sobrecarga emocional que passam desapercebidos, e justamente porque foram normalizados. O primeiro deles é a sensação constante de cansaço emocional, mesmo quando você descansa fisicamente. Você dorme, você para, você até tenta relaxar, mas o cansaço continua ali. Não é um cansaço que passa com sono, porque ele não vem só do corpo, ele vem do acúmulo interno de tudo que você vem carregando há muito tempo. E o segundo sinal é a irritabilidade emocional. Você começa a se incomodar com coisas pequenas. Situações simples do dia a dia parecem mais pesadas do que deveriam ser. E muitas vezes isso gera culpa depois, porque você não entende por que está reagindo assim. Mas na maioria dos casos não é sobre o que aconteceu no momento, é sobre tudo o que já estava acumulado antes. E o terceiro sinal é a sensação de estar sempre sobrecarregada, mesmo quando praticamente não existe tanto assim para fazer. É como se tudo fosse demais. Pequenas demandas parecem grandes e você sente que não tem mais espaço interno para lidar com nada além do que já está tentando segurar. E o quarto sinal é o autoabandono emocional. Você começa a se colocar em último lugar de forma automática. Resolve tudo para os outros, cuida de tudo ao redor, mas vai deixando você para depois. E esse depois nunca chega. E o quinto sinal talvez é um dos mais importantes, que é a sensação de insuficiência constante. Você faz, resolve, entrega, se esforça, mas mesmo assim sente que nunca é o bastante. E isso cria um ciclo silencioso de esforço e esgotamento, onde você nunca realmente se sente em paz com o que faz. Quando esses sinais se repetem ao longo do tempo, você não percebe mais como algo fora do normal. Você começa a achar que isso é só a sua vida, a sua responsabilidade, o seu jeito de ser. Mas na verdade isso pode ser o resultado de um nível de sobrecarga emocional que já passou do ponto saudável há muito tempo. E quando você vive nesse estado, existe um impacto importante.
você começa a perder a sua clareza interna. Você fica mais cansada para decidir, mais sensível emocionalmente, mais reativa, mais distante de si mesma. Não porque você está fraca, mas porque você está ocupada demais tentando sobreviver emocionalmente. E talvez aqui você comece a perceber que não é só sobre fazer muito, é sobre sentir demais, carregar demais e não ter espaço suficiente para processar o que você sente. E a sobrecarga emocional não se resolve simplesmente descansando um dia ou dormindo mais cedo, porque ela não é apenas física, ela se acumula ao longo do tempo. Ela é emocional, ela é interna. E o primeiro passo para sair desse ciclo não é mudar tudo de uma vez, é começar a perceber o que você nunca tinha parado para nomear. Porque quando você começa a dar nome a algo que você está sentindo, você para de se confundir com isso. E quando você para de se confundir, você começa a se reorganizar internamente. E talvez isso não mude tudo de imediato, mas muda a forma como você se olha dentro do que está vivendo. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse, que te ajudam a entender o que você sente de um jeito mais profundo e mais consciente. E aqui no canal tem um outro vídeo que aparece aqui embaixo, onde eu explico por que você está sempre cansada, mesmo descansando. E isso pode te ajudar a entender ainda mais profundamente como o seu corpo e as suas emoções estão conectados nesse processo de sobrecarga silenciosa.